Gente, é, olá para vocês, né? Vamos lá, a gente vai falar sobre algumas coisas hoje, né? Vamos falar sobre alguns eventos que antecederam a Segunda Guerra, um deles que começa aí durante a Primeira Guerra Mundial, que é a Revolução Russa. Depois a gente passa um pouco para explicar a ascensão nazi-fascista, né? E vamos falar também sobre um pouco do desenvolvimento do pensamento filosófico aí durante esse período entre guerras também, né? A começar aí pela chamada Revolução Russa, né, a chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, a nação que vai se formar após esse processo, né? Quando a gente fala desse contexto, a gente tem que a Revolução Russa, que vai acontecer em 1917, foi um movimento popular, né, que envolveu uma série de movimentos políticos ocorridos na Rússia durante a Primeira Guerra, né, indo contra, obviamente, o governo do czar Nicolau II, né? Esse levante popular ele acaba conseguindo acabar com a monarquia e implantar um outro tipo de regime inspirado em ideais socialistas, né? Esse processo que acaba levando ao surgimento de fato da União Soviética, que vai ser instaurada aí até 1991 aproximadamente, tá? A Rússia, que no começo do século XX era considerada um país fraco, em outras palavras, né? A economia era atrasada, não havia um grande rendimento nas cidades, principalmente porque a sua produção estava concentrada principalmente no campo, né? Sendo que o sistema feudal é uma espécie de sobrevivência, digamos assim, do sistema feudal ainda vai se fazer predominante, né? Se a gente for considerar o que causou a Revolução Russa, a gente tem que a Rússia ela passava por um período em que a liberdade era praticamente inexistente, né? E que os camponeses viviam submetidos a uma nobreza latifundiária, certo? E apesar de serem livres, né, o que se considerava livre dentro do contexto da Rússia na época, do Império Russo na época, eles eram constantemente subjugados pelo czar, né, que era uma espécie de imperador da Rússia naquele momento. E aí, como a gente disse, né, o sistema feudal, que vai ser predominante, fazia com que a tensão social aumentasse cada vez mais, né? O país não conseguia mais se modernizar, principalmente por sua economia bastante fragilizada, né? Apesar do czar ter aprovado a abolição da servidão ali em 1861 aproximadamente, e também uma reforma agrária, a situação não melhorava, né? Principalmente porque não havia maior liberdade de expressão e a opressão era fortemente usada com quem não apoiava o sistema, né? Durante o período que consta entre 1894 e 1947, o czar, em seu governo, ele vai tentar ainda acelerar a industrialização russa por meio do capital estrangeiro, mas a fome, o desemprego, as condições básicas e os salários diminuíam cada vez mais, né? Além dos camponeses, vai existir também uma burguesia, né, que não estava satisfeita com a situação atual no caso da época, né, é claro, pois o próprio capital, digamos assim, né, as riquezas estavam concentradas nas mãos mesmo dos banqueiros, dos grandes latifundiários e de alguns empresários que existiam na época, né? Vai haver uma série de novos grupos e pessoas que vão ser contra, né, o governo do czar, e isso vai gerar ainda mais repressão e perseguição, tá? Alguns partidos vão começar a ser clandestinos, um exemplo disso é o Partido Social Democrata, né, com seus líderes chamados Plekhanov e o próprio Lenin, né, que precisaram sair do país para não sofrer também perseguições políticas, né? O Partido Social Democrata teve um grande destaque durante esse período, mas vai haver algumas divergências, né, entre os líderes, né, entre Plekhanov e entre Lenin, né? E aí, quando a gente fala dessas divergências, a gente fala de uma divisão, né, que vai existir entre esses partidos. Aí vai ser formado o grupo dos bolcheviques, né, que vão ser liderados por Lenin e que eram a favor da Revolução Armada para chegar ao poder, né, e de fato, né, eles chegam por meio da via armada ao poder, né, e vão basicamente dizimar também os seus opositores. E o grupo menchevique, né, que vão ser liderados por Plekhanov e vão ser a favor de um ideal evolucionista em que sentido? Né? Eles queriam conquistar o poder por meio das atividades pacíficas das eleições. Né? No ano de 1905, se eu não me engano, em frente ao Palácio de Inverno, o Palácio de Inverno que era situado em São Petersburgo, né, vai ocorrer um protesto pacífico contra o governo, né, e o objetivo era basicamente entregar um abaixo-assinado para o czar, mas os soldados que estavam presentes no palácio vão partir para a agressão, matando mais de 1.000 pessoas. Né. Esse dia acaba sendo conhecido como Domingo Sangrento. Né. E
fez com que novos protestos surgissem por toda a Rússia, basicamente, né? O imperador, o czar, a partir do momento que ele analisa a situação de tantos protestos, acaba promulgando uma constituição, né, que vai autorizar as eleições do que chamava na época de Duma, que em outras palavras, né, um parlamento, que vai fazer com que a Rússia se torne uma espécie de monarquia constitucional. O próprio governo vai conseguir combater as manifestações que ocorreram ali em 1905, pois na realidade ele autorizou as eleições para pensar em uma maneira de acabar, na verdade, com as agitações sociais e também com as manifestações dos sovietes, né? Os sovietes que fizeram pressão no governo para que a anistia fosse dada para todos aqueles, basicamente, que foram condenados no governo do czar. Com a pressão, o governo acaba concedendo o pedido, né? E entre os indivíduos que vão retornar, um deles é Lenin, né, para a Rússia, e acaba liderando os bolcheviques, defendendo o lema paz, terra e pão, e ainda todo o poder aos sovietes, né? Lenin que vai liderar uma enorme quantidade de pessoas para tomar o poder, sendo que essa massa era composta principalmente de camponeses e operários, né, que vai ocorrer ali no dia 6 de novembro, né? Assim, a gente pode dizer que os bolcheviques, quando conquistam o poder, eles, eles estabelecem uma distribuição de terras, né? Eles estatizam os bancos, assim como as estradas de ferro e as indústrias também, né? Com o Estado grande e poderoso, controlando vários setores da sociedade, ali em 5 de setembro de 1918, acaba sendo instaurado também o que na nossa história por alguns autores é considerado como o terror vermelho, né? E o que foi esse terror vermelho, né? Vai ser uma resolução especial, basicamente, que vai ser adotada pela liderança dos bolcheviques, né? Eles vão definir que todos os que tivessem qualquer relação com organizações, conspirações, motins, enfim, do grupo dos brancos, né? Que seriam os mencheviques, deveriam ser mortos, né? Um historiador chamado Sergei Volkov, ele vai afirmar que entre 1917 e 1922, os bolcheviques vão matar em torno aí de 2 milhões de pessoas, né? O próprio czar foi morto juntamente com a família ali em junho de 1918, pois se temia muito o retorno da monarquia também, né? Os próprios bolcheviques vão retirar também a Rússia da guerra, né? Aí também em 1918, ao assinar o Tratado de Brest-Litovsk, com as potências centrais, né, que entregava a Finlândia, os países bálticos, a Polônia, assim como a Ucrânia, a Bielorrússia, enfim, né. A chamada nova política econômica, a NEP, vai ser desenvolvida como uma forma de conquistar a confiança populacional, de certa forma, né, e vai ser uma política que vai permitir que o capital estrangeiro entre no país também, né, consequentemente vai auxiliar o desenvolvimento da indústria russa. Ali no ano de 1922, a União Soviética, ou União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, como a sigla, como coloca a sigla, vai ser estabelecida e de fato permanecer até o ano de 1991. E aí, a partir desse contexto, vamos ver umas questões aqui, né? A gente tem essa primeira questão da FAMERP, né, que diz o seguinte: seja como for, o comunismo não se limitava à Rússia. Uma das minhas primeiras experiências políticas, quando me tornei membro do Partido Comunista, na época em que ainda estudava em Berlim, foi uma discussão com um companheiro responsável por meu recrutamento. Ele ficou desconcertado quando lhe disse: bem, todo mundo sabe que a Rússia é um país atrasado, por isso podemos esperar que o comunismo tenha suas derrotas por lá. Isso aí é Eric Hobsbawm no livro O Novo Século. A afirmação do estudante de Berlim e futuro historiador inglês baseava-se na ideia que as revoluções operárias vitoriosas ocorreram ao longo da história nos países mais industrializados, as rupturas sociais radicais inauguradas pela Revolução Francesa deram origem a regimes totalitários, o sucesso revolucionário seria possível somente no caso da propagação da revolução para países dominados pelos europeus, a vitória dos comunistas na Rússia foi liderada por partidos oriundos dos movimentos camponeses ou a Revolução Bolchevista deveria enfrentar a questão do desenvolvimento econômico do país. E aí a gente tem como alternativa correta a alternativa E, que mostra que a Revolução Bolchevista deveria enfrentar a questão do desenvolvimento econômico do país, justamente porque nos próprios ideais marxistas mais clássicos, digamos assim, mais ortodoxos, colocavam que apenas os países que tivessem atingido um determinado desenvolvimento dentro da esfera capitalista, né, é que poderiam, de fato, vivenciar uma transformação socialista e, por conseguinte, comunista,
né? A partir do momento que países atrasados, sem a experiência de industrialização capitalista, sem a experiência de industrialização liberal, não poderiam também, consequentemente, superá-la, já que não a vivenciaram, né? E, consequentemente, também não poderiam passar pela experiência socialista, tá? Falando um pouco agora do nazifascismo, né, de como esses ideários, na verdade, se desenvolveram, é, nós temos que o fascismo foi um sistema político, certo? Que causou uma grande mancha mesmo na história da humanidade, né? O fascismo, por ter um caráter nacionalista, se adaptava à cultura de um país e adotava um nome, né, diferente para cada nação, basicamente. Então, para que a gente não confunda, né, quando principalmente for fazer os exercícios sobre fascismo e tal, a gente precisa ver quais são as principais características do fascismo em geral, né? E aí a gente tem como uma das características o totalitarismo, né, que fala que todo e qualquer processo ou evento, seja qual fosse a sua natureza, seja econômica, social, cultural, enfim, vai ser controlado única e exclusivamente pelo Estado, né? O autoritarismo, o que coloca que o líder do partido, né, e consequentemente o líder do Estado vai ser a autoridade absoluta, porque sabia exatamente o que devia ser feito, né, em prol de um bem maior, em prol do desenvolvimento daquela determinada sociedade. O nacionalismo, que indicava que a pátria era suprema e deveria ser protegida, exaltada e vitoriosa sempre, né, meio que não custe o que custar assim. Eram antiliberais também, né? O fascismo ele vai manter a ideia de propriedade privada e o incentivo às iniciativas privadas, mas apenas de forma aparente, né? Pois vai haver muita intervenção estatal, vai haver nacionalização de empresas, um protecionismo muito alto também e vertentes fascistas dentro das próprias empresas, né? A gente pode dizer que sob o fascismo, a sociedade como a gente conhece, ela é meio que deixada intacta, né, de certa forma, embora tudo seja supervisionado por um poderoso aparato estatal, né? O expansionismo vai ser uma outra característica, né? Uma nação, de acordo com esse aspecto, ela precisaria de espaço para se desenvolver, né? E como a nação fascista, ela se vê e como a nação fascista ela se vê superior às demais, ela não vê problemas em reivindicar o que ela considera como territórios necessários para o seu crescimento, tá? O militarismo, né, para possibilitar o expansionismo e vai ser essencial para se constituir um exército poderoso. O anticomunismo, a gente não pode esquecer, né, as ideias de igualdade absoluta, o fim da propriedade e luta de classes não cabiam dentro de regimes fascistas, né? É, e por mais que alguns autores consideram que se tratava de uma variação do socialismo, isso é completamente, como é que eu posso dizer? Isso é completamente fora da realidade, certo? Tanto que é que eles perseguiam os adeptos dos grupos socialistas dentro dos países onde o fascismo, o nazismo se instaurava, né? Mas enfim, e basicamente era uma forma política de operar com um Estado extremamente controlador mesmo, né? O corporativismo, a gente não pode esquecer, vai ser uma característica presente também. O corporativismo basicamente coloca que quem deve decidir, né, os governantes, basicamente não são os indivíduos, mas uma grande corporação, um grande conjunto, né? Os fascistas acreditavam que uma sociedade estável é uma sociedade em que as categorias socioeconômicas, as classes, elas apoiariam umas às outras, né? E só que eles não falavam, obviamente, sobre o processo de exploração, né, que permaneceria também de uma classe sobre a outra, né? Era extremamente hierarquizado também, né? Os mais fortes eram considerados os únicos capazes de guiar um povo para a prosperidade, né? E aí por isso deveriam consequentemente governar. O fascismo ele foi fortemente famoso em duas nações, a gente pode considerar isso, né? Que foram a Itália e a Alemanha. Devido a isso, a gente pode considerar que esses dois países, eles sempre são cobrados essencialmente, principalmente para explicar um pouco como esse ideário se desenvolveu em cada um, né? Os italianos, no exemplo italiano, né, a Itália estava profundamente decepcionada após a Primeira Guerra Mundial e o próprio país estava destruído estrutural e economicamente, né? Além disso, a gente pode dizer que as promessas feitas pelos grupos aliados pós-Primeira Guerra, como a Inglaterra, França e Estados Unidos, não vão ser cumpridas e os italianos se afundaram em crise econômica, né? Com o tempo, um cara chamado Benito Mussolini, né? Acho que vocês já ouviram falar esse nome,
vai criar um grupo, né, os grupos de combate e o esquadrão, né, como ele chamava, para combater os rivais políticos e inclusive comunistas em 1919. Né? Já em 1921, o Partido Nacional Fascista acaba sendo criado e ele já contava em seus primórdios, assim, com aproximadamente lá seus 300 mil membros, né? Em meio a greves, caos e movimentos revolucionários, um partido que unia nacionalistas, anticomunistas, combatentes e contra-revolucionários, né, vai crescer bastante. Rapidamente, o fascismo vai chegar ao poder, principalmente se aproveitando das tensões internas entre os partidos populares, né, e o Partido Popular, bem dizer, e o Partido Socialista. Tá? O episódio, se eu não me engano, que mais ficou marcado durante a escalada de Mussolini ao poder foi a chamada Marcha sobre Roma. Né? Quando a gente fala da Marcha sobre Roma, a gente fala que ela vai representar, né, uma das principais ações, de fato, de Mussolini nesse momento aí de se chegar ao poder. Né? Em 1922, em Nápoles, que é a cidade onde ficava o Congresso Fascista, Mussolini vai reunir 50 mil camisas negras, né, como os fascistas eram conhecidos, para marchar em direção à capital. Tá? E a capital que é Roma, né, claro. O rei da época, chamado Vítor Emanuel III, sem muita escolha, né, vai convidar Mussolini para formar um ministério. E a partir daí ele ganha a eleição, que é fraudulenta, né, de 1924, e se torna o Duce, que significa o líder, né, da Itália. Depois disso, ele basicamente começa a concentrar poderes e perseguir opositores, enfim. Se consolidando no poder e aliado às principais elites, ele começa um processo de desenvolvimento, mas que acaba sendo freado, né, esse desenvolvimento acaba sendo freado principalmente devido à crise de 1929. Tá? No que diz respeito ao exemplo alemão, a gente precisa voltar um pouco e lembrar que no cenário pós-Primeira Guerra, a Alemanha ela vai estar em frangalhos, né? Principalmente por causa do combate em si, mas principalmente por conta do Tratado de Versalhes. Tá? O tratado, que basicamente assinava, né, a derrota da Alemanha e atribuía também à Alemanha uma série de sanções, né, como a perda de territórios, a proibição da formação de exércitos, indenizações aos vencedores, enfim. E a Alemanha vai chegar a esboçar até mesmo uma reviravolta ao trocar sua monarquia pela chamada República de Weimar, né? E ela começa até mesmo a crescer economicamente, né? Mas nada disso vai durar muito por conta da crise de 29 também, né? Da crise de 1929. Juntando isso a um povo extremamente revoltado e na miséria, né? Com um cidadão que parecia concentrar toda a ira desse povo em si mesmo, né? Você tem um ambiente perfeito, basicamente, para fazer nascer um regime extremamente ditatorial, né? E aí, inspirado no fascismo italiano, Hitler, né, o chamado Adolf Hitler, ele vai liderar o Partido Nazista, né, também chamado de Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, apesar desse termo socialista aí não ter absolutamente nada a ver com o termo socialista utilizado na União Soviética e até mesmo utilizado inicialmente seja por socialistas utópicos ou científicos, né? E nas eleições de 1932, eles acabam ocupando muitas das cadeiras do parlamento, né, e acabam chegando a 37% aproximadamente aí dos votos. O presidente da época, né, que era Hindenburg, acaba sendo obrigado a conceder cada vez mais poder a Hitler pela influência que ele tem, né? E um mensageiro do exército da Primeira Guerra, que acaba sendo promovido a chanceler, né? E posteriormente presidente, acaba se nomeando Führer, né? Acaba se nomeando o líder da Alemanha, né? Hitler vai governar com um poderio militar, né? Com exaltação de sua própria figura, né? E um intenso poder de propaganda, principalmente, né? Ele vai propagar ideias como o antissemitismo, né? Que é o ódio contra os judeus, e vai declarar a raça ariana, né? Que brancos, héteros, enfim, sem nenhum tipo de deficiência, alemães originários, digamos assim, né? Como superior a todas as demais etnias, né? Que na época vai se chamar muito de raça ainda, o que vai justificar basicamente todos os seus atos a partir daquele ponto, né? E aí, armado com as suas filosofias e um grande exército, Hitler acaba declarando guerra contra o mundo sob pretexto de que ele pertencia à raça ariana, né? E aí, nesse contexto, se inicia a Segunda Guerra Mundial, beleza? E aí, considerando esse contexto, vamos lá para mais uma questãozinha, né?
Essa segunda questão traz o seguinte: os regimes totalitários da primeira metade do século XX apoiaram-se fortemente na mobilização da juventude em torno da defesa de ideias grandiosas para o futuro da nação. Nesses projetos, os jovens deveriam entender que só havia uma pessoa digna de ser amada e obedecida, que era o líder. Tais movimentos sociais juvenis contribuíram para a implantação e a sustentação do nazismo na Alemanha e do fascismo na Itália, Espanha e Portugal. A atuação desses movimentos juvenis caracterizava-se: a alternativa A, pelo sectarismo e pela forma violenta e radical com que enfrentavam os opositores do regime; pelas propostas de conscientização da população acerca dos seus direitos como cidadãos; pela promoção de um modo de vida saudável que mostrava os jovens como exemplos a seguir; pelo diálogo ao organizar os debates que opunham jovens idealistas e velhas lideranças conservadoras; ou pelos métodos políticos populistas e pela organização de comícios multitudinários. E aí nós temos como alternativa correta pelo sectarismo e pela forma violenta e radical com que enfrentavam os opositores, né? As tendências nazifascistas, elas foram bastante conhecidas ao longo da história pela violenta perseguição, pelas torturas, pelas mortes e posteriormente pelos campos de concentração, né? Na próxima questão, nós temos que assinale, dentre as alternativas a seguir, aquela que não representa uma característica da doutrina político-ideológica nazista. Na letra A, o racismo, que se baseia na alegação de que existe uma raça superior a todas as outras e que, devido a essa superioridade, ela tem o direito de governar ou mesmo eliminar as demais. Letra B. O militarismo, que se explicita na alegação de que a guerra, para a nação dos indivíduos da raça superior, é algo positivo porque possibilita um fortalecimento ainda maior desta raça. O totalitarismo, que se fundamenta na alegação de que todos os interesses individuais devem estar subordinados à vontade e interesse do Estado. O expansionismo, que se expressa na alegação de que a nação constituída pelos indivíduos de raça superior tem o direito de conquistar o espaço territorial de outras nações; ou o internacionalismo, que se apoia na alegação de que a existência de nações impede o desenvolvimento da humanidade, sendo necessária a destruição das barreiras nacionais, sejam culturais, políticas ou econômicas, em prol da constituição de uma sociedade mundial. Olha, quem defendia essa última, na verdade, vai ser Lenin, tá? E Trotsky também, a partir do processo de internacionalização da Revolução Russa, certo? Coisa que Stalin já não era mais muito favorável também. E aí, consequentemente, essa é a característica que não combina com a doutrina política ideológica nazista ou nazifascista de uma forma geral, a gente pode considerar, já que o racismo, militarismo, totalitarismo e expansionismo estão dentro do contexto. Tá? Na quarta questão, né, o período entre guerras, como é conhecido o intervalo entre os dois conflitos mundiais, caracterizou-se pela chamada crise das democracias liberais, quando muitos países se encaminharam para regimes políticos de extrema-direita; era das insurreições, devido à insatisfação das massas trabalhadoras que criaram estados socialistas nos Balcãs. Olha, os Balcãs ali é aquela parte meio sul-leste da Europa, né? Onde vive a Grécia, a Albânia, a Macedônia. Não vai haver a criação de estados socialistas ali. Tá? A expansão colonial, marcada pela soberania europeia em toda a África e América; a democratização dos estados, consequência das reformas eleitorais que consolidaram o sufrágio universal; ou paz de compromisso com o estabelecimento de vários tratados para sustentar a democracia liberal. Olha, vai haver uma grande crise das democracias liberais, né? De fato, a partir do momento que vai ocorrer uma crise da economia. E aí a gente fica com a alternativa A, certo? No que diz respeito a um outro contexto que eu trouxe aqui para vocês hoje, a gente vai falar sobre três pensadores, né, três filósofos que vão existir nesse período. Um deles é Wittgenstein, o outro é Walter Benjamin e posteriormente Heidegger, né? E depois Heidegger, não posteriormente necessariamente, tá? Mas, enfim, o que são esses tempos mágicos, né? O que é esse senso generalizado de catástrofe, o que é o colapso da narrativa, o que é a superação do iluminismo, né? A gente tem que, no contexto da Primeira Guerra Mundial, nós temos uma primeira grande guerra, de fato, como ela é tratada, né? Porque a Primeira Guerra, de fato, mecanizada amplamente, né? Com armas de destruição em massa que nunca havia se visto antes, né? Então, além de um contexto de crise política e econômica que essa guerra vai gerar posteriormente, né? A gente tem também que considerar uma crise cultural mesmo, porque as sociedades estavam mudando inevitavelmente, certo? Não dava para desenvolver, digamos assim, não desenvolver, mas
não se tinha mais um contexto, né, de analisar o desenvolvimento da sociedade humana a partir apenas, na verdade, do seu desenvolvimento científico, tá? Inclusive se precisava verificar não apenas a ciência como uma coisa positiva para o desenvolvimento da humanidade, mas como essa mesma ciência auxiliou no processo de destruição das próprias sociedades humanas durante o período de tempo, né? E aí, em Wittgenstein, a gente chega num dos indivíduos, um dos principais expoentes que vão existir nessa época, Wittgenstein, que vai trabalhar muito com a questão da linguagem mesmo, né? Durante o século XX, né, essa parte do século XX, que a gente considera que vão ocorrer muitas mudanças marcantes na filosofia, dentre as mais importantes também está a virada da linguística, né? Wittgenstein vai ser, de fato, um protagonista, né? E vai ter como sua principal obra um livro chamado Tratatos Lógico-Filosóficos, né? Que vai ser composto aí por pouco mais de 70 páginas, né? E é um tratado bastante desafiador, assim como bastante técnico também, né? Apesar de parecer estranho a gente falar de uma obra técnica em meio à filosofia, né? Isso se dá por conta principalmente da lógica, né? Que é uma área responsável pelo estudo das relações linguísticas, certo? Alguns anos antes de Wittgenstein, né? Um filósofo chamado Kant, né? Immanuel Kant, vai refletir muito a respeito dos limites do nosso conhecimento, né? Em uma de suas obras, chamada Crítica da Razão Pura, Kant vai divagar muito sobre o que nós podemos saber, né, e o que permanecerá para sempre, basicamente, fora do alcance do nosso conhecimento, né? Wittgenstein, por sua vez, ele vai em uma linha muito parecida com a de Kant e o criticismo kantiano, né? E ele vai falar bastante dos limites da linguagem e vai se propor a enfrentar um desafio bastante semelhante ao kantiano, né? Ele acreditava, Wittgenstein, não Kant, tá? Wittgenstein acreditava que grande parte dos problemas filosóficos e das tretas entre os filósofos também, né, vão ocorrer por conta dos erros, essencialmente da maneira como que nós lidamos com a linguagem mesmo, né? Segundo ele, que era austríaco, se eu não me engano, o mundo vai ser estruturado e vai possuir uma lógica de funcionamento, né? Assim, a gente pode considerar que é a linguagem, basicamente, que faz usos de estruturas lógicas para o seu funcionamento devido, tá? O mundo em que vivemos, nesse contexto, né, e a nossa linguagem, seriam ambos rigorosamente estruturados, né? E as estruturas dessas coisas podem ser fracionadas em outros arranjos e partes menores, enfim. Analisando essas partes, tanto os arranjos quanto as estruturas da linguagem do mundo, Wittgenstein vai buscar entender como é que elas se relacionam, né? E para entender melhor essa ideia, é interessante uma de suas máximas, né, onde ele diz que os limites da minha linguagem são os limites do mundo, né? Essa frase, ela vai representar bem o que Wittgenstein quis nos dizer, né? Basicamente, ele diz que nós devemos entender a linguagem como uma totalidade mesmo de proposições, né? Ou seja, ela vai ser como um emaranhado de coisas, né? Que se relacionam intrinsecamente, pois se separadas, essas coisas, né, que seriam as palavras, elas basicamente perderiam o seu sentido, né? Quando Kant escreveu a Crítica da Razão Pura, ele deu a entender que tudo que existe faz em um existe em um determinado espaço-tempo, né? De maneira muito similar, né, Wittgenstein vai postular que nós não conseguimos pensar em algo fora de sua relação com outra coisa. Ele vai fazer muita jogada com os termos de significado e significante nesse contexto, né? E segundo Wittgenstein, as coisas só têm significado de fato quando as pensamos inseridas em uma relação com outras coisas, né, com um contexto. Da mesma maneira que as palavras só adquirem significado ao momento que a gente emprega em uma relação estruturada, né? Em outras palavras, a gente pode dizer que seria somente dentro de um contexto, né, que nós podemos dizer se um enunciado ele é verdadeiro, falso ou até mesmo se ele é válido de alguma forma. É como se eu saltasse alguma palavra aqui que não teria nenhuma representação direta com a realidade e você se virasse para entender o que ela significa, né? Qualquer palavra ela carece mesmo de um complemento, né, de acordo com a visão dele, para que ela tenha um significado e se torne, consequentemente, algo significativo, né? Quando eu introduzo um termo num contexto com outras palavras, aí é que vai ser possível
que eu enuncie também algo a respeito do mundo e esse algo pode ser verdadeiro ou não, tá? Por exemplo, quando a gente, se eu digamos que eu fale, meu unicórnio cataplof, tropeçou escada abaixo. É por isso que não se deve correr em escadas. Apesar de agora, né, alguns termos desses fazerem sentido, há o termo cataplof, né, acho que eu peguei isso aí lá da minha infância, não faz referência a nenhuma estrutura concreta do mundo. Né, algo, logo, consequentemente, não vai ser possível saber se ela é verdadeira ou falsa. A palavra só tem sentido mesmo enquanto a onomatopeia, né, que é a formação de uma palavra a partir de uma reprodução aproximada, de um som que a ela é associado, e nada além disso. Né? É, e aí, considerando é, os estranhos recursos que a linguagem pode empregar, né, como, por exemplo, as próprias onomatopeias, Wittgenstein acaba tentando entender a lógica, né, como uma maneira de traduzir a linguagem do dia a dia mesmo, né, para algo mais formal, mais exato e, consequentemente, passível também de uma análise além do extraordinário. Né? E aí, assim sendo, a lógica acaba se ocupando, na verdade, de tudo que é conhecido pela filosofia, né? Ou seja, a própria lógica caberia de se encarregar das proposições acerca do mundo, né? De todos os enunciados que dizem algo que pode ou não ser verdadeiro sobre alguma coisa, basicamente, né? Então, o que uma linguagem compartilha com aquilo que ela representa é uma forma lógica, certo? E aí, tendo tudo isso como pano de fundo, fica o questionamento, né? Quais são os limites da linguagem, né? Vamos pensar em um exemplo, né? Quando eu digo que abortar é errado, por exemplo, essa fala não retrata uma coisa concreta sobre o mundo, né? Pois o conceito de errado é algo abstrato, né? Algo que depende de muitas variáveis, né? E daí a gente cai muito facilmente numa situação parecida com a da onomatopeia anterior, né? Apesar de que ela ainda vai retratar algo sobre o mundo a partir do momento que ela é colocada em um contexto. Né? Já o que eu falei anteriormente sobre o aborto, né, não vai conseguir retratar, não vai conseguir retratar qualquer coisa, ao menos na visão de Wittgenstein, né, visto que como a proposição de certo e errado não possui uma imagem no mundo sensível, então, consequentemente, essa afirmativa também não se enquadraria. Né? A gente já analisa sob o ponto de vista ético, moral ou religioso até. Né? E aí, assim sendo, né, a gente pode dizer que trocar uma ideia sobre a ética de uma maneira geral é para ele, para Wittgenstein, né, algo sem sentido. Né, pois quando a gente fala sobre ética, sobre religião, sobre sexualidade, os próprios conceitos envolvidos em diálogos desse tipo são muito vagos, né, porque vai depender muito de cada sociedade, de cada indivíduo. Né, e, portanto, não haveria no mundo alguma coisa que representasse esses conceitos enquanto imagens perfeitas. Ok? E aí, considerando esse contexto, vamos aqui para uma questãozinha, né, do Instituto Federal de Educação sobre Wittgenstein e sua filosofia. É correto afirmar que ela defende que a tarefa da crítica consiste em examinar os limites da razão teórica e estabelecer os critérios do conhecimento legítimo, que é o responsável pela superação do aristotelismo e pelo advento do conceito moderno de ciência, é considerado o iniciador da corrente filosófica conhecida como filosofia analítica, que tem como interesse a investigação acerca das formas e dos modos de funcionamento da linguagem. A sua obra Tratatus Lógicos Filosóficos versa sobre a relação entre forma lógica de linguagem e a sua relação com o divino, ou vai estabelecer a dúvida hiperbólica acerca da veracidade das coisas que nos são apresentadas como verdadeiras? E aí, a gente tem na alternativa C, a alternativa correta, é considerado o iniciador da corrente filosófica conhecida como filosofia analítica, de fato, né? E que vai ter realmente como interesse a investigação acerca das formas e modos de funcionamento da linguagem, que ele vai ver como uma coisa extremamente lógica. Né? Mas vamos lá para mais uma questãozinha. Né? No Tratatus Lógico-Filosóficos, Wittgenstein trata, dentre outros assuntos, da relação entre o mundo e a linguagem. Assinale a alternativa que reflete essa relação. Na letra A tem que posso afirmar o que o mundo é é a totalidade das coisas, não dos fatos.
Dizer algo do mundo é mostrar algo no mundo. Posso descrever o mundo dentro dos limites da minha linguagem e esta, por sua vez, é limitada pelo mundo? Ou na linguagem a significação de uma expressão qualquer sobre o mundo deve repousar na verdade? E aí a gente tem a alternativa D, por conta de todo aquele jogo que ele faz sobre o significado e o significante, tá? Sobre o conceito abstrato das coisas e sobre as coisas propriamente ditas que existem no mundo, beleza? Sobre Walter Benjamin, um homem de letras. Walter Benjamin é um cara que é muito associado à Escola de Frankfurt, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, certo? E aí, essa sua obra, né, que está sendo inclusive citada aí, a obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica, acaba sendo uma das mais conceituadas sobre esse pensador, né? Walter Benjamin fala muito sobre a perda da aura de um determinado objeto, né? Ele vai ser considerado como um filósofo e sociólogo judeu, né, alemão, Walter Benjamin. Se eu não me engano, ele vai viver aí entre 1892 e 1940. Ele vai ser um pensador que teve fortemente associado, né, à chamada Escola de Frankfurt e, portanto, a tradição marxista também de pensamento, né, tendo também traduzido para a língua alemã uma série de grandes obras literárias da cultura francesa, como os quadros parisienses de Baudelaire e Em Busca do Tempo Perdido, né, que é uma obra de Marcel Proust. A obra mais conhecida e comentada de fato de Benjamin foi essa que a gente citou agora, né, a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, e aí tendo sido ela publicada primeiramente ali na década de 1930, 1936 aproximadamente, né, o Brasil está vivendo o contexto aí do Estado Novo para o populismo nesse momento, e posteriormente lá em 1955, né? Esse ensaio de Walter Benjamin, ele tem sido muito relevante, né, na área dos estudos culturais e na história da arte, e vai consistir na apresentação de uma teoria mais materialista da arte mesmo, né? Trata-se basicamente, nessa obra, né, trata-se basicamente de compreender as mudanças mesmo que ocorrem na produção artística, que basicamente deixa de se realizar enquanto um ritual, né, para ser apropriada mesmo pela indústria da arte, né, que acaba reproduzindo no sentido de que possa ser experimentada pelas grandes massas, né? É aquela questão do aqui e agora da obra de arte que é deixado de lado em prol de uma reprodução em escala industrial, o que faz com que ela perca a sua originalidade, né, a sua aura, como o próprio Benjamin coloca, né? E aí, nesse sentido, o surgimento de uma reprodutibilidade técnica faz com que a obra de arte perca a sua singularidade, a sua unicidade, a sua autenticidade, né? Todas essas questões que são próprias, dando lugar a produtos culturais de massa como o próprio cinema, né? E assim, a gente pode dizer que a qualidade da arte, de ser um objeto único, acaba se perdendo em meio a esse processo de reprodutibilidade técnica mesmo, na mesma medida em que também deixa de ser voltada para um público restrito no sentido de atingir cada vez mais pessoas. Isso é uma característica que eu particularmente considero positiva, né? E que vai repercutir, aprendam, muito na sociedade como um todo, né? Uma comparação interessante que é feita por Benjamin é entre o teatro e o cinema mesmo, né? Enquanto o teatro vai manter a sua aura, a singularidade, de certa forma, né? O aqui e agora da obra de arte, que vai ser captado pela plateia presente no espetáculo, é muito diferente de se fazer uma gravação e se exibir posteriormente, né? Já o cinema, ele perde a aura na medida em que o espectador não está presente e a câmera, que é basicamente equipamento técnico, né, é que vai reproduzir a imagem dos atores, tá? Por fim, é preciso que a gente ressalte que a importância do cinema, segundo Benjamin, o que ocorre, sobretudo, do ponto de vista político, né? A partir do cinema, seria possível para ele, então, a construção de uma nova sociedade, né? Na qual a classe proletária mesmo iria alcançar a liderança política desejada, né? Dessa maneira, a gente encontra aí dois aspectos a serem levados em consideração, né? De um lado, a reprodutibilidade das obras artísticas, ela traz consigo mesma, né, a perda da singularidade da própria obra, e do outro, ela pode ser entendida como uma ferramenta, né, muito importante para a construção de uma sociedade muito mais justa do ponto de vista social, tá?
E aí, a partir, mais uma vez, desse contexto, vamos lá para a questãozinha 7. Questão 7 traz o seguinte: a crítica é uma questão de distância certa. O olhar hoje mais essencial, o olho mercantil que penetra no coração das coisas, chama-se propaganda. Esta arrasa o espaço livre da contemplação e aproxima tanto as coisas. Coloca-as tão debaixo do nariz quanto o automóvel que sai da tela de cinema e cresce gigantesco, tremeluzindo em direção a nós. E do mesmo modo que o cinema não oferece móveis e fachadas a uma observação crítica e completa, mas dá apenas a sua espetacular, rígida e repentina proximidade, também a propaganda autêntica transporta as coisas para o primeiro plano e tem um ritmo que corresponde ao de um bom filme. O texto apresenta um entendimento do filósofo Walter Benjamin, segundo o qual a propaganda dificulta o procedimento de análise crítica em virtude do ou da caráter ilusório das imagens, evolução constante da tecnologia, aspecto efêmero dos acontecimentos, conteúdo objetivo das informações ou natureza emancipadora das opiniões. E aí a gente fica com o caráter ilusório das imagens justamente pela perda da aura, pela perda da originalidade que tanto Walter Benjamin faz referência. Tá certo? Na próxima questão, nós temos, em suma, o que é a aura? É uma figura singular, composta de elementos espaciais e temporais. A aparição única de uma coisa distante, por mais perto que ela esteja. Observar em repouso, numa tarde de verão, uma cadeia de montanhas no horizonte ou um galho que projeta a sua sombra sobre nós. Significa respirar a aura dessas montanhas, desse galho. Graças a essa definição, é fácil identificar os fatores sociais específicos que condicionam o declínio atual da aura. Ela deriva de suas circunstâncias estreitamente ligadas à crescente difusão e intensidade dos movimentos de massas. Fazer as coisas ficarem mais próximas é uma preocupação tão apaixonada das massas modernas como sua tendência a superar o caráter único de todos os fatos através da sua reprodutibilidade. Com base no texto e nos conhecimentos sobre Benjamin, assinale a alternativa correta. E a gente tem na alternativa A: ao passar do campo religioso ao estético, a obra de arte perdeu sua aura. Não, Benjamin não fala muito sobre a questão do campo religioso, tá? Pelo menos não em relação a esse trecho que nos foi passado. Ao se tornar autônomas, as obras de arte perderam sua qualidade aurática. Não, é justamente a perda da autonomia originária da obra de arte que faz com que elas percam essa qualidade. O declínio da aura decorre do desejo de diminuir a distância e a transcendência dos objetos artísticos. Aí a gente fica justamente com essa alternativa, tá? O desejo de diminuir essa distância é justamente o que leva ao processo de reprodutibilidade dessas obras, tá? Na letra D tem o valor de culto de uma obra de arte suscita uma reprodutibilidade, mais uma vez, muito relacionada aí à religiosidade, não é o caso. O declínio da aura não tem relação com as transformações contemporâneas. Olha, ela só tem a ver com as transformações contemporâneas porque a reprodutibilidade só é possível pelo desenvolvimento dos meios de reprodução, né? Da filmagem, da fotografia, enfim, Walter Benjamin faz referência a tudo isso. Tá? Vamos falar um pouco agora sobre Heidegger, né? Heidegger, que é um dos filósofos, um dos pensadores da filosofia contemporânea, né? Heidegger nasce ali no ano de 1889, né? Uma data emblemática para o Brasil, inclusive, que é o momento em que a República é proclamada, né? Em uma cidade alemã, onde existem fortes valores católicos, né, que vão dominar basicamente o modo de vida da época, né? Por conta disso, os estudos de Heidegger eles acabam direcionados para que ele se tornasse um membro dos altos escalões também da Igreja Católica, né? No entanto, durante a sua adolescência, ele acaba se interessando pela filosofia clássica grega, né, e o pensamento dos filósofos Kierkegaard e Maurice Blondel. A aproximação com a filosofia acaba abrindo portas para formas de pensamento não religiosos e acabam influenciando. Bem, a aproximação com a filosofia acaba abrindo portas para formas de pensamento não religiosos e acabam influenciando também uma maior aproximação de Heidegger com os temas filosóficos, né? Com a ascensão de Hitler, ali em 1933, Heidegger acaba se tornando reitor
da Universidade de Friburgo e vai aproximar-se muito dos ideais nazistas, né? E vai passar a apoiar Hitler e os ideais desse novo político que está surgindo no cenário alemão. Por conta dessa aproximação, a obra de Heidegger acaba sendo evitada durante muito tempo, né? E ainda hoje não é muito bem recebida por muitos pensadores e nem todos os meios acadêmicos, né? Ele vai acabar falecendo ali em 1976 na Alemanha. Dentre as principais ideias de Heidegger, a gente pode dizer que elas partem primeiramente do afastamento das questões metafísicas. No entanto, para que aconteça a superação da metafísica clássica, vai ser preciso uma releitura das obras em que exista certa violência interpretativa, né? Segundo o próprio Heidegger, né? Para ele, vai ser preciso haver a superação da teoria, né? Entretanto, a própria destruição da metafísica vai depender de mais do que apenas uma simples negação da teoria, né? Por isso, a necessidade de uma leitura mais violenta, mais enfática e que, de fato, consiga acabar definitivamente com ideias consideradas antigas, né? Ele vai defender também que os questionamentos filosóficos devem estar centrados no ser, né? E o homem é o único capaz de propor esse tipo de questionamento, de pensar sobre ele, de desenvolver teorias, né? A centralidade no ser, que vai afastar ainda mais a teoria metafísica. Para complementar as explicações e questionamentos sobre o ser, Heidegger ainda vai propor o conceito de Dasein, né? Ele vai considerar que o homem, como sendo um Dasein, né, que é um verbo alemão que significa ser, em outras palavras, a gente pode dizer que o homem é a própria representação do ser no mundo. Por isso a importância do questionamento sobre o ser e sobre o homem ser o único no mundo capaz de fazê-lo, né? Cada Dasein, cada ser, teria a capacidade de escolher aquilo que deseja mesmo ser, né? E para isso seria capaz de reunir esforços para garantir os seus objetivos, né? O homem não escolhe estar no mundo e nem mesmo tem escolha sobre o tempo, mas seria capaz de transformar sua própria existência até a morte, né? Ao centrar os questionamentos no ser, o Dasein passa a existir de maneira autêntica, efetiva e a partir de escolhas transformadoras, de acordo com Heidegger, né? Os homens que não compreenderam a importância do ser ou que de alguma maneira, né, não aceitam o fim da vida, são chamados de Dasman, e viveriam em uma realidade de existência que seria considerada como inautêntica, né? Nessa existência inautêntica, o homem perderia o seu poder de escolha, de percepção e também de decisão, né? Apenas vivendo, sendo levado pelo mundo, enfim, deixando que os outros decidissem o rumo da sua vida, né? Que pensassem por ele. O Dasman, nesse sentido, ele se torna parte de uma massa, né? E vai se encontrar perdido sobre seu posicionamento em relação ao mundo. Heidegger também fala sobre a existência angústia, né? Por ter plena noção, né, de sua condição no mundo e, portanto, da sua morte, Heidegger afirma que os homens enxergam as possibilidades infinitas como limitadas, já que a morte é inevitável. Essa consciência que gera no homem, né, a angústia, e é esse sentimento que vai determinar as ações e o comportamento desse mesmo indivíduo, né, diante dos acontecimentos. E para que o homem consiga atingir um estado de existência autêntica, seria necessário, de fato, a aceitação da ideia de morte. Em relação ao existencialismo, a gente pode dizer que as ideias de Heidegger elas vão ser precursoras para o desenvolvimento do pensamento existencialista, né? Que vai ser desenvolvido posteriormente por Sartre, né? Por Jean-Paul Sartre. E no existencialismo vai haver a defesa da liberdade com extrema importância, né? Além da ligação entre a liberdade e condições de existência do ser mesmo, né? Para os existencialistas, a essência humana ela vai ser formada a partir de escolhas, essencialmente, né? Por isso a importância da liberdade para que o homem ele consiga livremente formar a sua própria essência, né? A responsabilidade sobre as escolhas e ações seria também, né, ela seria também de inteira a responsabilidade do indivíduo, né? Entre os nomes, né, dessa corrente, os principais nomes dessa corrente de pensamento, a gente pode dizer, a gente pode citar Heidegger, a gente pode citar o próprio Kierkegaard, o próprio Sartre, Camus e Merleau-Ponty, né?